Estamos de volta e agora já com tempo de valor para você. Hoje nós vamos falar sobre endividamento e inadimplência. Se você está com as contas em atraso, atrapalhado, não sabe por onde começar, presta atenção. Já já o Juliano Fernandes, que é educador financeiro do Sicoob, nos dá dicas importantes e responde dúvidas ao vivo para você começar a melhorar essa situação. Inclusive, você pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela. Já quem sabe o Juliano responde ao vivo. Primeiro, confere a reportagem. Arruma as prateleiras, dá uma conferida no estoque e se prepara para mais um dia de trabalho. Não demora muito, os clientes já começam a aparecer. E em tempos de pandemia, muitos pedem a mesma coisa. Pede para anotar. Anota que mês que vem eu vou lá e acerto contigo. Fez aquela compra, não vem, não paga e não aparece mais aqui, não dá uma satisfação, sabe? Muitas vezes dá a volta na quadra para não ter que passar aqui na frente. A Suzana tem um mercado no centro de São José. Há 35 anos, ela abastece parte da despensa da população que mora no centro histórico da cidade. E por conhecer tão bem alguns, não consegue recusar quando houve esse pedido. O problema é que nem todo mundo tem condições de pagar. E aí a situação acaba virando uma bola de neve. A gente conta sempre que a pessoa vai pagar, né? A gente não conta com ela não acertar com a gente no início do mês. Então, se ela não acerta com a gente acaba atrasando os nossos fornecedores. A Dona Ivonete é a cliente mais antiga da Suzana. Há 20 anos, ela se organiza para pagar a conta do caderninho todo início do mês. Nós temos clientes que recebem um salário mínimo e todo mês está ali honrando com a sua palavra, né? E não é esse o nosso problema. O problema são as pessoas que não honram com a palavra. Mas esse problema não acontece apenas no mercado da Suzana. Segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio, o mês de agosto registrou a menor média histórica, com 36,5% das famílias catarinenses endividadas. Esse número é um número muito positivo, já que Santa Catarina ocupa o menor índice em todo o país. Olhando para Santa Catarina especificamente, a gente tem aí 1.800.000 pessoas inadimplentes. E é importante, um dado que é importante ressaltar aqui, é que o valor médio por pessoa chega a R$ 5.400 em Santa Catarina. É muito mais elevado do que a média do Brasil como um todo, que é de R$ 3.900. O mais importante é, faça a sua organização financeira e quite a sua dívida assim que possível, porque os juros eles vão correndo e aquele valor vai aumentando. Quanto antes essa pessoa conseguir renegociar essa dívida, melhor para ela, antes ela sai da inadimplência, antes ela volta a ter acesso ao crédito. E já está aqui conosco agora o Juliano Fernandes, educador financeiro do Sicoob, para dar dicas e responder as suas dúvidas. Oi, Juliano, queria começar já com você explicando a diferença do endividamento e da inadimplência, porque tem diferença, né, Juliano? Bom dia. Oi, bom dia, Cibele, bom dia a todos, tudo bem? Tem diferença sim. Quando a gente está falando de um endividamento, já estou falando de uma dívida, é sinal que você contraiu uma parcela, mas você está honrando com esse compromisso, você está conseguindo pagar esse compromisso. Agora, a inadimplência é quando você contraiu essa dívida e não consegue mais pagar essa dívida, ou seja, você já está em atraso ou até mesmo com um nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, essa é a diferença, né? Você está endividado, não necessariamente é tão ruim, né? Então, só está ruim quando você está inadimplente, você não consegue mais pagar essas parcelas. Essa é a diferença que a gente precisa primeiro, né, separar, para depois a gente conseguir começar a pagar as nossas dívidas. E claro, muitas vezes, né, o acúmulo dessas dívidas, desse endividamento acaba chegando na inadimplência, por isso que é preciso muita atenção, né, Juliano? Eu queria já colocar a pergunta aqui do nosso telespectador, que a gente pediu, você está participando conosco. A Laura Farias, de Tubarão, enviou o seguinte. Tem telão dela pra gente ver? Olha só. Sempre gasto mais do que tenho. O cartão de crédito é um vilão pra mim. Como melhorar isso e ficar com minhas contas em dia? O cartão é sempre um desafio para quem não consegue controlar com muita facilidade, né, Juliano? Perfeito. É sempre um desafio e sempre tem aquela coisa, né? O cartão, ele é mocinho ou ele é vilão, né? A maioria das pessoas que estão endividadas hoje, quase 80% é por causa do cartão de crédito.
Então, usar o cartão de crédito tem que ter uma consciência, tem que ter uma tranquilidade e uma boa educação financeira. Por quê? Porque com o cartão de crédito, são compras que são geradas muitas vezes por impulso, no calor do momento, no calor da emoção. Ou seja, você passou, você foi dar uma volta no centro, foi dar uma volta no shopping, viu que estava em liquidação, viu que estava em promoção e acabou gastando. Então, você precisa ter um controle. Para ter esse controle, principalmente, você precisa fazer um orçamento. Você tem que ter as suas contas discriminadas, as suas receitas, as suas despesas, e com isso você vai começar a enxergar como você gasta, como você consome melhor o seu cartão de crédito. E utilizando o cartão de crédito como um aliado para nossas contas, vai gerar pontos, vai gerar milhas, e isso é uma boa para a nossa educação financeira. Então tem que tomar todo o cuidado, pagar a fatura total do cartão, sempre pagar em dia e evitar parcelar. Evita parcelar, paga sempre à vista, que é a melhor opção em relação ao cartão de crédito. E tem uma boa organização financeira. E não desistir, né, Juliano? Porque muitas vezes, como a Laura falou, né, acaba se atrapalhando e aí larga de mão, só que a conta fica ainda mais cara. Então tem que ir aos poucos tentando organizar para conseguir pagar essa conta de maneira integral, enxugar um pouquinho os gastos. Agora eu vou aproveitar o gancho da Laura para fazer a pergunta da Maria Esther. Ela fez agora há pouco, viu, Juliano? E ela perguntou o seguinte: quando você tem muitas dívidas, vale a pena você ir pagando aos poucos, enquanto as outras continuam atrasadas, ou vale mais a pena fazer um empréstimo, conseguir um valor maior e quitar tudo, ficar com uma conta só? Vamos lá, quando a gente fala de dívidas, renegociação, depende, tá? Quando você está com muitas dívidas, já está em atraso, já está inadimplente, vale muito a pena sim você renegociar e talvez fazer uma portabilidade para uma outra dívida. Porém, essa dívida, ela tem que estar com menor taxa de juros do que a atual, senão não faz sentido nenhum. E também as parcelas tem que caber no bolso, né? Tem que caber lá Você tem que ser sincero, você tem que ser honesto e honrar esse novo compromisso, né? Então, primeiro você tem que olhar para saber se você vai realmente conseguir pagar essa parcela. E aí sim, conseguiu pagar essa parcela, a taxa de juros é menor do que a taxa de juros atual, vale a pena você pegar um empréstimo e pagar todas essas dívidas sim. Tá aí, explicado, respondido. Agora, Juliano, para quem está em casa nos assistindo e com tantas contas para resolver, talvez já na inadimplência, como é que faz para começar? Porque quando já está na situação difícil, fica difícil até olhar para aquelas contas. Como faz para resolver? Quais são os passos para melhorar? Vamos lá, quando a gente fala de projeto de dívidas, né? Então, se você está endividado nesse momento, tenha isso como um grande projeto nesse momento. Então, ao invés de você querer adquirir algo a mais, primeiro vamos pagar as dívidas, porque com dívidas a gente não consegue dormir direito, a gente fica ansioso, né? Então, qual que são esses passos para a gente quitar as dívidas? Primeira coisa, liste todas as suas dívidas, liste todas, até aquelas que são valores pequenos, que vale a pena você listar. Ordenou essas dívidas, comece a pagar uma de cada vez, principalmente a maior taxa de juros para a menor taxa de juros, ou seja, dívidas de cartão de crédito, cheque especial, que tem um juros alto, você precisa liquidar essa primeiro. Depois, quando você começar a organizar e fazer esse pagamento das dívidas, primeiro você tem que olhar para o seu consumo. Então, começar a cortar os seus gastos, eliminar ou reduzir algum consumo para começar a ter essa parcela para pagar as dívidas. Ou então, se você não conseguir cortar os gastos, pense numa renda extra, pense no que você pode aumentar as suas receitas para poder quitar essas dívidas. Certo. E renegociar é muito importante, tá? Então, você honrar o compromisso, é como a Suzana falou no mercado, né? Muitas pessoas não voltam e não honram o compromisso. Então, você tem que honrar o seu compromisso, né? Certo. Você fez uma dívida e vale a pena você honrar esse compromisso, renegociar ou fazer uma portabilidade. Tá certo, Juliano. Dicas preciosas, né? E a gente vai continuar com esse assunto. Inclusive, o Juliano vai explicar um por um para você que está com dúvida, né? O que eu posso realmente cortar primeiro, como que eu posso negociar, então, ter atitude, né? Diante de um gerente que eu preciso negociar. O Juliano vai falar sobre tudo isso agora e também a diferença da dívida boa para a dívida ruim, porque tem diferença e olha, existe dívida boa. Mas a gente continua essa conversa no nosso Facebook. Você acompanha agora o conteúdo estendido para quem já está aqui
já continua, é no YouTube, estamos já ao vivo aqui no YouTube, inclusive, fique conosco. E a gente fica por aqui no SC Meio Dia, que volta amanhã, 11h30, com muita informação para você. Mas eu te convido para pular lá para o nosso YouTube e continuar essa conversa. Até lá! Continuamos agora ao vivo aqui no YouTube com você. Aliás, seja muito bem-vindo, fique aqui conosco. Nós estávamos falando agora, né, Juliano, sobre os passos para sair das dívidas, né? Algo que quem tem conta precisa fazer. A gente sabe que é uma dor de cabeça quando você tem uma conta em atraso ou quando as contas estão se acumulando. Então, o Juliano passou passos para a gente para conseguir sair dessas dívidas. Agora, Juliano, como renegociar? Ao que a pessoa precisa ficar atenta para conseguir fazer uma negociação boa? Porque também não adianta só chegar no banco e refazer um parcelamento pagando juro alto. Isso aí. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ter atitude, né? É saber realmente que está devendo e você precisa mudar essa situação, porque eu sempre falo, né? As dívidas, elas não são problemas, né? O problema é quando essa dívida sai do controle, é uma dívida desnecessária, que não fez sentido nenhum, e ela foi gerada por impulso. Então, quando você está nessa situação, a primeira coisa é reorganizar e ter atitude para conversar na instituição financeira. Então, tome essa atitude, seja proativo, organize, veja o quanto que você pode pagar nesse momento. Fala, eu consigo pagar agora R$400 por mês. E seja transparente com a instituição. Fala assim, eu fiz toda a minha organização financeira, eu consigo pagar R$400 por mês, tem como renegociar? E aí, se você sendo transparente, tendo atitude, muito provavelmente você consegue sim renegociar. E se por acaso não conseguir essa renegociação, aí você consegue fazer uma portabilidade. Procure uma outra instituição, pesquisa, né, taxas mais em conta, taxa de juros mais barata e faça essa portabilidade. Mas a atitude tem que partir da gente, né? A gente tem que fazer esse primeiro passo para sair desse desconforto que a dívida gerou. E você vai resolver um problema, né? Claro que a instituição também vai ter interesse de receber, então se você for transparente, como o Juliano falou, não adianta aceitar uma conta, por exemplo, de mais de R$500 se você sabe que não consegue pagar, se vai conseguir pagar R$400 ou R$200 por mês. Então a primeira coisa, a pessoa tem que conseguir enxergar o que ela consegue fazer, né, Juliano? Não adianta sair renegociando e não cumprir essas novas negociações, a conta fica ainda mais cara. Aproveitando esse assunto, eu quero colocar aqui na conversa o Roberto, que é de Areias, São José. Ele enviou pelas redes sociais. Tá tudo muito caro, não estou conseguindo fazer bico. Neste mês não consegui pagar todas as contas. Então, nesse mês, pelo que dá para entender pela mensagem do Roberto, ele não conseguiu quitar. Até então parece que sim. Ana Maria Gomes mandou também, de Florianópolis. Estou no rotativo do cartão há alguns meses, não sei o que fazer. Então, as pessoas estão realmente se virando nessa situação difícil, com tudo mais caro, vários reajustes, e tentando conseguir pagar o que é possível. Mas muitas coisas ficam para trás. Nesse caso da Ana Maria, é uma conta cara, né, Juliano? Exato. Principalmente, né, se for cartão de crédito rotativo, é uma conta cara, né? Então, como você falou, Cibele, nessa situação, nesse momento que a gente está hoje, os preços estão muito altos, né, da gasolina, da carne, e muitas vezes a gente se vira realmente nos 30 ali, né? Colocar, esfriar a cabeça, ter tranquilidade, tentar ter tranquilidade nesse momento e enxergar as suas contas, ou também tentar fazer uma renda extra, ver lá se você consegue fazer uma renda extra para sair desse momento, né? Ter a ciência que é o momento, e isso vai passar e logo logo a gente vai estar comemorando, logo logo a gente vai estar realizando os nossos objetivos, mas para isso é preciso reorganizar total a nossa vida financeira. Tá certo, Juliano, com certeza, né? Agora imaginando, né, que a pessoa está com as contas em dia, tem um orçamento, né, consegue cumprir esse orçamento, dá para fazer uma dívida boa também, não dá, Juliano? Dá, perfeito, dá sim. Sempre falam, mas todas as dívidas são ruins. Não, não necessariamente. Dívida ruim é aquela dívida que saiu fora do controle. É aquela dívida que você gastou por impulso, numa promoção, numa liquidação que você não precisava, né? E agora uma dívida boa. O que seria uma dívida boa, então? Uma dívida boa é aquela que coloca dinheiro na sua conta, dinheiro no seu bolso, né? Aumenta o seu patrimônio.
Por exemplo, então você está lá querendo uma renda extra, você pega um financiamento para comprar uma máquina de costura. E aí, com essa máquina de costura, você começa a costurar e começa a ter uma renda que, ao mesmo tempo, essa renda você pague a parcela do financiamento, do empréstimo da máquina, e ainda assim sobra um dinheirinho ainda para você organizar a sua vida financeira. Olha aí que dívida boa, né? Você comprou um equipamento para fazer uma renda extra. Então, isso a gente chama de dívida boa, que vai aumentando o seu patrimônio, que você vai ter a noção de como você pode construir e ter uma melhor organização financeira. Tá certo, Juliano, é isso. A dívida boa, então, é que vai agregar valor para o seu patrimônio, para a sua casa, para o seu negócio. Então, vale a pena. E claro, né, Juliano, sempre comparar as condições, porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou ampliar o meu negócio, isso vai me trazer benefícios. Mas espera aí, quanto vai custar? Qual que é o juro que eu vou pagar e por quanto tempo a empresa vai conseguir cumprir? Tem que sempre ter o planejamento atrelado, né, Juliano? Exatamente. É uma forma que a gente falou nos outros programas, né? Nos últimos programas a gente está dando um caminho ali, né? Então, você tem que mudar minha mentalidade em relação ao dinheiro. E depois disso, eu tenho que fazer um orçamento para saber se o meu consumo está sendo consumo consciente ou inconsciente. E aí, através dessa organização, eu começo a ter atitudes, a ter escolhas melhores no meu lado financeiro. Então, se eu escolher pegar um crédito, vai ser um crédito com consciência, vai ser um crédito que vai colocar dinheiro e vai aumentar o meu patrimônio, né? Mas tudo isso você vai conseguir somente enxergar se você fizer um orçamento, se você listar todas as suas despesas, todos os seus consumos, e aí você consegue administrar tudo isso. Se você não faz um orçamento, não consegue enxergar para onde está indo o seu dinheiro, realmente fica muito difícil você ter total clareza sobre suas contas. Aí você pode pegar um empréstimo que talvez no primeiro momento vai te ajudar, mas daqui a alguns meses vai acabar te prejudicando, porque atrapalhou o seu consumo futuro, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado em relação a consumir para o futuro ou realmente organizar a nossa vida financeira. Agora, Juliano, para quem está na inadimplência, o caminho para começar é o mesmo do endividamento ou a pessoa precisa priorizar outras áreas? É o mesmo do endividamento. Então, assim, se você está inadimplente, então, esquece qualquer projeto e esse projeto é pagar a dívida. Porque quando você está inadimplente, você não consegue mais acesso ao crédito, você não consegue mais ter uma liberdade de escolha, né? Você fica muito preso naquela situação. Então, você tem que reorganizar listar todas essas dívidas, principalmente as dívidas que estão já em atraso, e aí começar a ser transparente, começar a organizar tudo isso. Então, esquece de, agora eu vou viajar, eu vou trocar de carro. Não, o grande projeto mesmo é pagar as dívidas que estão em atraso, né? Porque sem dívidas em atraso, você não consegue ter acesso novamente ao crédito. Tem que se tornar o projeto, a meta da pessoa, da família inteira, né, Juliano? Para conseguir sair mais rápido dessa situação. Tem pergunta que tem a ver também com endividamento? Deixa eu ver. Queria saber que se depois de 5 anos, se você tem uma dívida no Serasa, se essa dívida ela sai ou se isso é só lenda, se é mentira. Lenda ou não, né, Juliano? Esperar 5 anos para liberar o nome não dá, né? Não dá. Realmente, a gente sempre ouviu falar, né, que daqui a 5 anos caduca, mas isso é um mito, tá? Porque assim, o que acontece? Se você está inadimplente, já está com o nome sujo, realmente você vai ficar 5 anos com o nome sujo e depois de 5 anos, um órgão de proteção ao crédito, ou seja, o Serasa, o SPC, eles são obrigados a limpar o seu nome. Então, daqui 5 anos, o seu nome vai ser limpo. Então, você vai ter 5 anos sem acesso a crédito, sem realizar os seus objetivos, sem realizar os seus sonhos. Só que depois desses 5 anos, mesmo com o nome limpo, você tem uma dívida na instituição ou na empresa. Então, a empresa ela vai continuar te cobrando amigavelmente, ela vai tentar renegociar com você e o seu crédito nessa instituição vai ficar ainda com o nome ali sujo, né? Não no órgão de proteção, mas na instituição. Por que isso acontece? E aí, quando você está lá restrito na instituição,
No mercado, você também tem um score baixo. Por quê? Porque você está em prejuízo. E aí, mesmo depois de 5 anos, limpei meu nome, agora não estou mais no órgão de proteção, só que o seu score vai estar baixo por conta desse prejuízo. E aí, nesse caso, você não vai conseguir também acesso aos outros créditos, né? Então, eu gosto muito da fala lá da Suzana na entrevista, honrar o seu compromisso. Se a gente fez um crédito, se a gente contraiu uma dívida, a gente está ciente dessa dívida, né? Então, nada mais importante do que a gente honrar esse compromisso e não ficar 5 anos esperando que isso vá limpar o nome, né? Então, você está perdendo 5 anos da sua vida para realizar os seus sonhos e realizar os seus objetivos. Então, vale muito a pena você fazer toda a reorganização e pagar essa dívida sim. Tá certo. Tem mais pergunta para a gente? Deixa eu ver. É uma questão com uma operadora. Eu paguei a dívida que eu tinha, tenho os comprovantes da quitação, na verdade, a dívida da minha filha, que foi morar no outro país, e eles continuam me enviando cobranças. Nesse caso, como que eu devo proceder? O consumidor sempre tem que estar atento, né, Juliana? E olha a dor de cabeça que pode causar uma conta que não é paga, não é mesmo? Exatamente. Que dor de cabeça, né? Ainda mais se a gente vai falar de operadora, talvez um valor baixo, né? E a gente tem essa dor de cabeça. O que ela pode fazer nesse momento? Primeira coisa, ligue na operadora. Por que ligar na operadora? Porque você vai pegar o número do protocolo. Então, você fala na operadora que você já quitou suas dívidas, passa todo o comprovante de pagamento e você pegou esse protocolo. Em seguida, o que você pode fazer? Entrar no órgão fiscalizador das operadoras, que é a Anatel. Então, ligue na Anatel, com esse código, com esse protocolo, você fala, já entrei em contato com a operadora e mesmo assim eles estão me cobrando. Então, a Anatel vai tomar alguma providência. Em último caso, depois que você passou pela operadora, passou pela Anatel e pegou o protocolo da Anatel também, aí você vai no Procon. Então, no Procon, com esses 2 protocolos de operadora e o protocolo da Anatel, aí você consegue já eliminar toda essa questão, toda essa burocracia e essa dor de cabeça, né? Então, no Procon, você consegue, aí eles vão fazer toda a negociação para realmente parar com essa dívida que já foi paga e mesmo assim eles estão cobrando. Tá certo, e a dica importante, né? Preciso ter as provas, por isso que o Juliano mostrou o caminho para você ligar na operadora, pegar o protocolo, ligar na Anatel e aí sim, se precisar, levar tudo ao Procon, porque aí sim pode ser resolvido. Tem que ter prova do que aconteceu e de que a conta está paga. Juliano, muito obrigada, viu? Hoje nós falamos sobre endividamento e inadimplência e estamos aqui toda quarta-feira, né, Juliano? Trazendo conteúdo de qualidade para você. A gente começa ao vivo na TV. Hoje é dia de conteúdo estendido. Muito obrigada a todos vocês que estavam conosco até agora. Quarta-feira tem mais. Obrigada, Juliano. Obrigado, Cibele. Lembrando, né, dívidas, quando você começa a trabalhar, quando você começa a quitar as dívidas, gera uma dor de cabeça, gera um desconforto, mas no final é totalmente compensador, vale a pena. Obrigado, Cibele, até a quarta que vem. Com certeza, até quarta. Obrigada, gente. Amanhã tem SC meio-dia, 11h30, eu espero você. Até lá.